Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse square usando aqui esse motivo de tulipas, botõezinhos aqui. Eu fiz um jogo de banheiro com esse motivo e a minha cliente pediu também o porta-papel higiênico. E aí eu fiz essa adaptação aqui, adaptei uma foto que eu vi na internet estrangeiro, e aí consegui formar ele em um square. E fiz aqui o porta-papel higiênico, que eu adoro fazer assim em square, onde ele fica mais bem distribuído os espaços para estar colocando aqui, ó, o nosso rolo de papel. Fiz aqui com os botõezinhos combinando com o jogo. E aqui eu já dei uma adiantada no que eu vou ensinar para vocês. São 3 motivos, aqui eu já fiz 2 para dar uma adiantada. Aqui eu fiz ele com aquele detalhe aqui, aqueles picozinhos acima aqui da tulipa. Mas é opcional e a quantidade é a mesma, então só para dar uma ideia aí, se vocês quiserem, tanto dá para fazer assim, ó, ele simples, só a pipoquinha aqui, o botãozinho, ou assim ele fica um pouquinho maior, tem aqui os picozinhos nas pontas. Então ele é super econômico, é super rápido de fazer, você pode usar as sobras que você tem em casa. E, então nessa aula eu vou ensinar apenas o motivo aqui, o que a gente chama de square, ou quadrados, né, square, quadrados, que vai ser aqui esse detalhe aqui, eu vou ensinar para vocês. E aí eu tenho o projeto de estar fazendo mais peças, então, a partir deste motivo. Então, na aula de hoje eu vou ensinar o motivo. Na próxima aula eu vou ensinar a fazer a parte do porta-papel, a junção aqui, e também a parte da telinha aqui, para quem é iniciante tem dificuldade de estar fazendo a telinha nas medidas certinhas. Então, eu vou usar algumas sobras de fio. Eu vou usar aqui, ó, o Barroco Multicolor Amarelo Raio de Sol. Vocês procurem pelo nome da cor, vocês vão encontrar. Sobrinhas mesmo, gente. Tem aqui um rolinho, ele só vai nesse detalhe aqui. E depois também aí eu vou pegar um outro novelo, mas ele não vai muito não, tá? Bem pouquinho. Eu vou deixar no final da peça, do concluir ali o porta-papel, o peso que ela ficou certinha. Agora só vamos fazer o motivo, aí vocês vão ver que vai realmente ter bem pouquinho fio. Aqui no rosa, eu vou usar então o rosa Merlot, também Barroco Multicolor Rosa Merlot, pelo nome. Vocês vão conseguir encontrar, como eu não tenho aqui mais o rótulo, não tenho na minha memória o código, mas vocês procuram pelo nome Barroco Multicolor Rosa Merlot. Vocês vão conseguir encontrar. Vou usar para a parte verde, tradicional, que a gente adora, o verde folha, Barroco Multicolor. Esse é o tradicional, não é o Multicolor Premium, é o tradicional. E para fazer aqui a base, né, onde vai mais fio, eu vou usar aqui esse fio aqui é da marca Fial, número 6, a cor chocolate. Caramelo, chocolate, é uma cor neutra que vai ficar bem bacana. Então, aqui eu vou fazer com essas cores, vocês usem a combinação de vocês. É barbante tradicional, que eu vou usar, que é o que as pessoas têm mais acesso mesmo. Então, eu vou estar usando fio 100% nesta aulinha. Então, é isso. Vou trabalhar toda a minha peça com a minha agulha 3,5. Aqui eu tô usando, então, a minha Clover. Usei a agulha que você tá acostumado. Vamos precisar também de uma tesourinha e colinha. Cola, né, pra tá fazendo os arremates aqui atrás. Então, vamos lá para a videoaula do nosso Square Tulipas. Então, aqui eu vou vir trabalhar com o meu fio amarelo, para fazer o miolo, mas vocês podem trabalhar a cor que vocês quiserem, como eu fiz no outro lá, o rosa também, ele fica muito bonito. Vou fazer aqui meu anel mágico, ó, vou passar entre os meus dedos aqui, vou pegar aqui, ó, a parte de trás, puxar e fazer aqui uma correntinha para travar esse fio. Aí eu vou soltar ele aqui, eu já tenho aqui, ó, o anelzinho mágico para mim trabalhar. Quem não quiser fazer o anelzinho, faz ali 5 correntinhas, 6 correntinhas, mas tentem fazer o anel porque ele vai ficar mais bonito o trabalho. Tendo esse anel feito, eu vou vir dentro dele, vou buscar o meu fio aqui e vou fazer aqui um pontinho baixo. Vou subir uma correntinha. Esse pontinho baixo com essa correntinha, para mim, equivalem ao meu primeiro ponto alto. Então, eu já tenho um ponto alto, eu vou fazer aqui dentro mais 15 pontos altos, totalizando com esse primeiro ali, a correntinha e o ponto baixo, 16 pontos altos aqui. Então, eu vou adiantar os meus. Totalizando aqui, então, os 16 pontos altos, confere certinho se você tem aí os 16 pontos altos. Aqui eu já dei uma puxadinha, ó, você puxa ali o fio do anel mágico, não precisa fechar já ele totalmente, mas puxa para você conseguir aproximar para finalizar essa carreira. Eu vou finalizar aqui, onde eu fiz no início o ponto baixo e a correntinha, então eu venho dentro da correntinha, aqui, introduzo aqui a minha agulha, bem apertadinho, puxo um ponto baixíssimo. Aqui na agulha fechei essa carreira. Vou finalizar dando uma leve alongadinha para mim não perder esse ponto, solto a minha agulha do meu trabalho e vou no meu próximo pontinho, que é o primeiro ponto alto, aqui após o ponto baixo e a correntinha.
Vou introduzir a minha agulha nessas duas alcinhas que tem aqui em cima, ó, de trás para frente. Vou colocar essa alcinha que eu soltei, onde eu finalizei, na agulha e vou puxar ela lá para trás. Puxo ela, puxo, ajusto e faço aqui uma correntinha, ó, estou por trás do meu trabalho, alongo, porque agora eu já vou então cortar. Corto aqui, puxo bem essa ponta, para travar ela mesmo, ó, e vai ficar aqui na parte da frente bem certinho aqui essas alcinhas. Aí eu já vou escondendo esse fio, ó. Eu venho aqui nos pontinhos que estão por trás e passo, ó, vou transpassando esse fiozinho aqui pelos pontos, para depois eu cortar ele e arrematar. E não vai ficar ali na frente me atrapalhando, principalmente aqui no vídeo, para não ficar atrapalhando aí a visão de vocês. Certo que com o meu miolinho pronto, eu vou fazer agora a parte verde. Então, eu vou vir com o meu verde folha, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial e vou manter ela na agulha. Vou iniciar aqui em qualquer um dos pontos, qualquer pontinho desses eu posso estar começando. Eu vou iniciar exatamente nesse onde eu puxei lá para trás. Então, com a laçadinha já na agulha, eu venho aqui, introduzo aqui, passando pelas duas alcinhas, busco meu fio e finalizo, fazendo aqui, então, um ponto baixo. Eu puxo, ó, esta pontinha para cá, para que o nozinho fique para dentro, a gente vai esconder ele. Fica mais fácil do que ele ficar solto. E vou fazer aqui uma correntinha. Esse ponto baixo e a correntinha já são o meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui mais 3 correntinhas. Então, eu iniciei com um ponto baixo e 4 correntinhas. A primeira correntinha junto com o ponto baixo forma o ponto alto. Fiz, então, mais 3 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou voltar nesse mesmo espaço e finalizar aqui, fazer um ponto alto. Agora, sem fazer correntinha nenhuma, eu vou laçar o meu fio e vou pular um desses pontinhos aqui da base. Pulo um ponto, no ponto seguinte, eu faço mais um ponto alto. Faço 3 correntinhas, laço meu fio e volto no mesmo pontinho, faço um ponto alto, fazendo aqui os Vzinhos. Então, aqui eu já fiz 2 espaços. Assim que eu terminar o Vzinho, então, eu não faço correntinhas, eu pulo um ponto da base, vou no próximo, faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, laço, venho no mesmo ponto, um ponto alto. Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta, eu vou ficar com um total de 8 Vzinhos aqui, onde a gente vai colocar, então, as tulipinhas. Então, eu fiz o último aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizei aqui o meu 8º Vzinho e ficou exatamente, ó, um pontinho somente para que eu pule, né? Então, vai ficar bem certinho. Finalizado o ponto alto, eu venho aqui, ó, e conto o pontinho baixo e a primeira correntinha. Dentro dessa primeira correntinha, eu venho, busco e faço aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha e solto um pouquinho aqui o meu fio, alongo ele um pouquinho para mim travar ele e corto. Eu já vou mudar de cor também. Aí, antes de eu seguir para a próxima cor, eu aperto bem, puxo bem para finalizar o nó, viro na parte avessa e vou pegar aqui, ó, com a minha agulha, eu venho nessas laçadinhas e puxo, ó. Passo meu fio, vou passando ele aqui por baixo, aqui por trás. Pra mim arrematar ele depois, aí eu corto e passo um fiozinho de cola. Pronto, já não vai ficar aquele fio ali na frente, em cima aqui, atrapalhando. Vou trocar novamente agora o meu fio, vou trabalhar agora com o rosa merlot, para me formar, então, as pipoquinhas, minhas tulipinhas. Com o meu rosa merlot, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu seguro uma pontinha, ó, os 2 dedos, dou essa giradinha aqui, e fiz aqui o meu pontinho. Vou começar aqui também, qualquer um desses Vzinhos aqui, eu vou tá trabalhando. Então, eu venho dentro dele, ó, vou segurar minha pontinha pra cá, venho dentro dele aqui, busco e faço um pontinho baixo. Aí, eu já travo essa pontinha aqui também. E faço mais uma correntinha, um pontinho baixo, a correntinha, um ponto alto. Equivale, né, ao meu primeiro ponto alto. Laço e, novamente, dentro desse espaço, eu vou colocar aqui mais 4 pontos altos. Então, eu vou ficar um total de 5 pontos altos aqui. Vou já levando esse fiozinho aqui atrás, ó, pra esconder ele. Então, aqui tenho 4, 5. Sempre contando aqui o pontinho baixo e a correntinha. Fiz os 5 pontos altos, eu vou soltar um pouquinho para mim não perder o ponto. Solto da agulha, venho aqui, ó, na primeira correntinha, do primeiro ponto, introduzo aqui e busco essa laçadinha e faço ela passar aqui. Fazendo, então, aqui um ponto baixíssimo para mim fechar essa tulipinha. Agora, a gente vai vir aqui, ó, pode dar até uma alongadinha
nessa alcinha que tá aqui, pra vocês conseguirem vir dentro aqui, ó. Exatamente dentro vai ficar esse espacinho onde a gente fecha aqui a nossa pipoquinha. Eu venho dentro aqui, busco o fio e faço aqui um pontinho baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, volto dentro desse mesmo espaço. E aqui a dica é vocês não deixarem muito folgado o pontinho baixo. Então, vocês vão fazer aqui, ó, mais um pontinho baixo. Fiz um picôzinho. 1, 2, 3 correntinhas, venho nesse mesmo espacinho aqui no meio da minha pipoquinha, faço um pontinho baixo. Vou fazer aqui mais uma, então 3 correntinhas, volto no mesmo espaço e faz aqui um pontinho baixo bem apertadinho, que ele vai ficar mais bonito. Ficou aqui, então, 3 picozinhos aqui em cima da nossa pipoquinha. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio e vou aqui, ó, dentro do próximo vezinho. Eu pulo essa parte aqui, vou dentro do vezinho aqui. Então, vou ficar com 8 pipoquinhas, que eu tenho 8 vezinhos. E vou repetir esse processo. Eu vou fazer aqui, então, 5 pontos altos. Vou fazer mais essa aqui com vocês, 4, aqui falta 1, 5. Solto, venho aqui, passo o meu fio. Aí, eu venho dentro aqui, busco e faço um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas, dentro dele um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto e faço pontinho baixo mais apertadinho, que ele não vai ficar tão solto, ele dá um efeito mais bonito. Finalizei o meus 3 picozinhos, faço novamente. 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou pro próximo vezinho. Então, eu vou fazer isso em todos os 8 aqui, vezinhos que a gente tem, formando, então, 8 dessas tulipinhas aqui. Completei, então, aqui as últimas, fiz aqui as 4 correntinhas, né, finalizei, ó, 8 tulipinhas essas aqui. Já adiantei aqui, fiz então as 4 correntinhas. E eu vou vir aqui, bem onde eu fechei aqui a primeira tulipinha aqui. Eu venho aqui, introduzo a minha agulha, busco e faço um ponto baixíssimo, bem apertadinho. E faço mais uma correntinha pra mim travar esse fio. Aí, eu venho aqui e corto, porque eu vou, na sequência, trabalhar então com outra cor. Aperto bem aqui, ó, puxo. Viro meu trabalho por trás, aqui, ó, tá a pontinha onde eu comecei, que eu já deixei ela escondida por trás das alças aqui. Aí, eu venho aqui também com essa e vou transpassando ela por trás aqui, pra ela não me atrapalhar. Bem aqui nos pontos onde foi feito aqui os 5 pontos altos da tulipa, eu passo a agulha aqui e busco ela. Essa pontinha, ela tá junto com a outra aqui, aí depois a gente corta aqui próximo e coloca um pontinho de cola pra fixar bem, pra não ter risco nenhum de desmanchar, de soltar aí o nosso trabalho. Agora, eu vou trabalhar com a minha cor da base, aqui eu vou usar esse caramelo, esse chocolate, depende da marca, ele tem uma cor diferente, né, mas é esse tom aqui, neutro. Vou montar aqui, então, a laçadinha aqui na minha agulha, e vou vir aqui, na tulipinha, aqui, eu vou abrir o picô bem no meio, vai ficar esse espacinho, vocês vão conseguir trabalhar. Como que eu vou fazer? Eu vou vir, então, aqui com a laçadinha na agulha, de trás pra frente, eu posiciono a agulha bem, ó, bem no espacinho aqui do picôzinho do meio. Acredito que esteja dando de ver bem certinho aí no vídeo. Então, vocês observem bem. Eu tô tentando falar um pouquinho mais alto, e perdoem a voz também, bem fanha, eu tô bem gripada, bem atacada da rinite, então, quis vir gravar pra vocês mesmo assim, pra seguir aqui os meus projetos. Então, vocês só um pouquinho de paciência com minha voz, tá bom? Então, eu vou introduzir minha agulha aqui, fazendo passar naquele mesmo espaço onde a gente colocou os picôs. E aí, eu vou vir aqui, ó, e vou buscar esse fio, puxar ele aqui e fechar aqui o ponto baixo, tá? Fiz, então, um ponto baixo bem no picô do meio aqui, tá? Vai aparecer um pouquinho ali, mas ele vai harmonizar junto, não se preocupem. Feito esse primeiro ponto baixo, eu vou aqui na alcinha das 4 correntinhas, bem no pezinho, do ladinho aqui, e faço aqui também um pontinho baixo. Agora, eu vou laçar o meu fio e eu vou vir puxar aqui, ó, entre um vezinho e outro aqui no verde, olha. Nessa parte aqui, eu vou aqui posicionar e fazer um ponto alto. Ele vai ficar um pouquinho mais alongado, mas é assim mesmo, ó. Fiz um. Laço o fio novamente, venho nesse mesmo espaço, finalizo o ponto alto. Laço novamente, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Então, será um total de 3 pontos altos aqui. Feito esses 3 pontos altos, agora vai ficar aqui
preste bastante atenção, esse pontinho aqui, esse espacinho aqui, que é a laçadinha dos 4 correntinhas, na parte rosa, que fica aparecendo. Como eu fiz um pontinho baixo lá, eu vou fazer um aqui também, então, antes da tulipinha, ó, tem aqui esse espaço, faço um pontinho baixo. Agora, eu venho na tulipinha, bem no meio aqui, ó, e passo aqui, e faço aqui também o meu pontinho baixo. E agora, eu vou repetir, venho na alcinha, faço ponto baixo. E agora, laço e venho aqui, ó. Deixa eu até deixar mais longe, ó. Venho aqui, eu tô mostrando com o meu dedo aqui, ó. E faço os 3 pontos altos. Então, essa é a sequência dessa carreira, vocês vão fazer assim por toda essa volta. Repetindo aqui. Fiz os 3 pontos altos, ó, na alcinha aqui, o pontinho baixo e já vou pra tulipinha. Posiciono aqui, faço o pontinho baixo bem no meio. Então, essa é a sequência dessa carreira. Então, eu fiz aqui por toda a volta, ele fica assim, repuxadinho, é normal, ele vai se ajeitar depois. Então, o meu último ponto vai dar antes da tulipa, aquele espacinho ali, porque a gente começou já dentro da tulipinha. Então, eu fiz o último ponto baixo, eu venho aqui bem, aqui, ó, nessas alcinhas, ó. Opa! Nessas alcinhas aqui do ponto baixo. Bati um pouquinho na câmera aí, vocês me perdoem, mas vamos seguir. E faço aqui um pontinho baixíssimo. Vou dar uma leve alongadinha, soltar aqui da minha agulha, e vou vir no ponto seguinte, que então é o primeiro ponto baixo aqui. Vou vir de trás pra frente, introduzir aqui a minha agulha e passar essa alcinha que eu soltei na agulha aqui. Passei a alcinha, eu vou puxar ela lá pra trás. E aí, eu ajusto bem. Ele fica uma finalização perfeita, fica melhor de trabalhar a próxima carreira e fica assim, nem dá pra perceber onde é que foi feita, então, a finalização da carreira. Aqui com a minha alcinha, então, na parte de trás, eu dou aquela ajustada para que eu consiga voltar. Eu vou voltar a trabalhar nesse mesmo espaço aqui, ó. Então, em cima do pontinho baixo aqui, eu vou introduzir aqui, buscar o meu fio, fazer aqui um pontinho baixo. Agora, na sequência, eu tenho os 3 pontos altos. Eu vou em cima de cada um e fazer um ponto baixo para cada um. Então, até aqui, eu fiz um total de 4 pontos baixos. O primeiro e os 3 aqui dos pontos altos. Aqui eu vou, com o meu dedo mesmo, dar essa afastadinha aqui nos picôs da tulipa para ele não me atrapalhar. Aqui eu tenho, então, o pontinho baixo, que foi feito antes da tulipa, o ponto no meio da tulipa e o ponto na sequência. Esse pontinho baixo aqui eu vou ignorar ele, eu não vou trabalhar. Mas somente esse que fica aqui onde a gente vai montar o canto. Nos demais a gente trabalha. Então, fiz aqui, então, 4 pontos baixos, vou laçar o meu fio e vou vir exatamente no pontinho baixo que foi feito aqui, ó, no picô da tulipa, que foi feito bem no meio da tulipa, eu vou trabalhar nesse ponto baixo. O que está do lado eu vou ignorar. Aqui eu vou fazer um total de 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos, formando um cantinho ali. Então, a gente vai transformar esse motivo em um square. Ficou assim. Então, aqui, os 4 pontos baixos, pulei o pontinho baixo que é colocado aqui, ó, não trabalho nele, e venho trabalhar no pontinho baixo que foi colocado bem no picô. Fiz, então, aqui o Vzinho de 3 pontos altos e 2 correntinhas. Feito isso, eu vou novamente ignorar esse pontinho baixo e vou vir trabalhar aqui, ó, nos 3 pontos altos. Venho neles e faço aqui um ponto baixo para cada um. Então, eu vou ter aqui 3 pontos baixos. Agora, eu vou seguir nessa próxima tulipa, eu não vou trabalhar o Vzinho. Então, eu venho no pontinho baixo, que a gente tem 3 pontos baixos, então, no primeiro, um ponto baixo. No ponto bem no meio da tulipa, um ponto baixo. No ponto seguinte, mais um ponto baixo. Cheguei nos próximos 3 pontos altos. Faço também aqui 1, 2, 3 pontos baixos, um para cada um. Então, aqui eu fiz um total de 9 pontos baixos. E vou laçar o meu fio e vou formar mais um cantinho. Então, eu vou ignorar esse pontinho baixo e vou no pontinho baixo bem no centro da tulipa e faço aqui o meu Vzinho novamente. 3 pontos altos, separados, então, aqui 2 correntes. Volto no mesmo espaço e faço os 3 pontos altos novamente. Então, como são 8 tulipas, a gente vai trabalhar para formar o quadrado, somente 4 formando o quadrado. As demais aqui, essa da parte retinha, eu vou formar
aqui a parte reta, então vai ter os pontinhos baixos. Feito aqui, eu vou seguir na minha sequência, vou pular o pontinho baixo e vou nos pontos altos aqui, ponto baixo. E aí, vocês vão repetir, então, a mesma coisa. Eu vou formar aqui, então, 9 pontos baixos, e aí eu vou fazer novamente um cantinho, e aí vai dar certinho aqui formar o square. Então, eu vou adiantar aqui. Aqui eu fiz o meu último canto e eu já venho para finalizar. Então, eu vou pular o ponto baixo, vou aqui nos 3 pontos altos e fazer, então, 1, 2, 3 pontos baixos, um para cada. E eu tenho aqui o primeiro pontinho baixo, venho e faço um ponto baixo, e aquele pontinho exatamente atrás aqui, onde eu finalizei na carreira anterior, aquele pontinho baixíssimo. Então, ele vai ficar aqui, essas alcinhas aqui também, fica mais apertadinha essas alcinhas, mas dá para trabalhar também. Então, aqui, eu vou fazer um total de 5 pontos baixos, porque eu iniciei aqui com 4, então vai dar as 9 bem certinho. Então, eu fiz aqui o último, venho aqui, ó, bem no pontinho baixo onde eu iniciei, aqui, ó, introduzo, que pego as 2 alcinhas. Se tá apertadinho, vocês vão e ajustam, porque é normal. Aí, ajusta certinho. Puxa aqui um pontinho baixíssimo, dá uma leve alongadinha só para esse ponto não escapar, você não perder ele. Solta da agulha e venho no próximo pontinho da sequência, que vai ser esse aqui, alinhado aqui ao primeiro ponto alto aqui do grupinho dos 3. Venho com a minha agulha de trás para frente, ó, introduzo a minha agulha aqui. Com o dedo que eu venho e passo essa alcinha que eu soltei na agulha e puxo ela lá para trás. Aí, quando você puxa, você dá aquela apertadinha para ele se assentar aqui bem certinho, ficar bem justinho. Agora, eu dou aquela ajustada para que eu consiga voltar a trabalhar neste mesmo ponto que eu puxei lá para trás. Então, venho aqui, busco meu fio, faço aqui um pontinho baixo e uma correntinha, que para mim dá bem certinho a altura de um ponto alto. Se você tiver o ponto muito apertadinho, pode fazer 2 correntinhas, mas eu recomendo vocês fazerem assim, que vai ficar mais certinho, tá? Então, já fiz aqui o meu primeiro ponto, vou no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e vou fazer aqui, ó, cheguei nos 3 pontos que eu formei o meu Vzinho. Neles também eu venho e faço um ponto alto para cada um. Então, essa carreira é somente pontos altos, que agora sim que vai formar o quadrado bem certinho. Fiz, então, aqui um total de 6 pontos altos. E tenho aqui as 2 correntinhas. Eu venho dentro delas, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, para continuar formando o cantinho, e no mesmo espaço aqui, mais 2 pontos altos. Então, esse Vzinho aqui, esse canto dessa carreira, ele é com 2 pontos altos e 2 correntinhos. Somente aqui o primeiro, que é com 3. Feitos os 2 pontos altos, eu venho nos pontos que eu tenho aqui e faço um ponto alto para cada um deles. Então, faço ponto alto nos 3 pontos altos aqui do V da carreira anterior, desse lequinho da carreira anterior, e um ponto alto para cada um dos 9 pontos baixos também da carreira anterior. Vou fazer isso, então, por toda aqui a minha volta desse square vai ser feito assim, somente pontos altos, para que ele se abra bem certinho, sem esquecer de fazer o canto. Então, o canto dele, agora esse leque do canto, vai ser com 2 pontos altos e as 2 correntinhas. Vou finalizar aqui para contar bem certinho, para vocês verem quantos pontos que vai ficar. Fiz aqui, ó. Então, vamos contar. Ó, finalizei. Então, na minha carreira aqui, minha última carreira do square, eu vou ficar, então, contando já os 2 pontos do leque, tá? Vou ficar, então, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos, e aí as 2 correntinhas, e eu vou seguir, então, isso por toda aqui a minha volta. Então, chegando aqui ao final, cuidem para não deixar de fazer esse pontinho aqui, ó, que é o pontinho da gente puxa para finalizar a carreira anterior. Ele vai ter aqui, ó, aqui no barbante, o barbante ele quase não aparece muito, mas dá pra ver, ó, 1, 2 alcinhas. Então, eu vou laçar o meu fio e vou bem aqui, ó. Ela sempre vai ser mais apertadinha, mas é assim mesmo. Não pode esquecer de fazer, senão vai ficar faltando ponto. Aqui também venho e finalizo aqui, ó, o ponto alto, tá? Pra ficar, então, certinho a quantidade. E aí, eu venho aqui, onde eu iniciei o ponto baixo e uma correntinha. Eu venho na alcinha aqui da correntinha e faço aqui o meu pontinho baixíssimo, bem apertadinho. E vou finalizar da mesma maneira, ó, alongo o meu fio, vou no ponto seguinte, aqui, introduzo de trás pra frente, posiciono a laçada lá e puxo lá pra trás, e aqui eu vou apertar bem, então, pra mim finalizar. Agora, eu vou virar aqui a parte do avesso e vou fazer mais uma correntinha aqui pra mim travar bem esse fio,
e vou dar uma alongada, porque agora eu já vou aqui cortar. Está pronto o nosso square aqui no motivo tulipas. Eu aperto bem o meu fio. E vocês veem agora, minha dica, antes de vocês seguirem para qualquer trabalho, arrematar aqui e fazer a colagem dessas pontas. Se vocês vão fazer o porta-papel higiênico, não tem como você tá cortando e fazendo os arremates depois de pronta a telinha. Então, sempre é ideal vocês finalizarem, já deixar essa parte pronta, não vai ter arremates para fazer depois. Eu venho agora aqui, ó, transpassando esse fio por entre os pontos aqui, todos eles. Aqui, no ponto central, também eu puxo, aqui onde a gente fez o anel mágico, né? Nesse aqui eu não vou estar colocando pérola. Se vocês quiserem, vocês dividem ele, puxa e coloca uma pérola. Eu não vou colocar pérola, então eu venho aqui, ó, e busco aqui em alguma laçadinha, introduzo a minha agulha. Divido esse fio, que é um barbante, ele é um fio 6. Eu vou dividir ele no meio, vai ficar 3 para cada, ó. Puxei 3 fios aqui. Eu vou puxar 3 fios e 3 fios vai ficar. Aí, eu vou aqui 3 nozinhos. 2 ou 3, vou dar 2, já vai estar bem firme. E venho também aqui entre as alças, ó, já tenho outro aqui, eu já venho aqui entre as alças. Passo esse fio. E aqui eu vou cortar. Eu não gosto de cortar muito rente, eu deixo sempre um pouquinho. Então, eu corto ele aqui. O verde, ó, eu já tinha passado. Eu venho, corto ele aqui. O rosa, a gente também já tinha puxado ele aqui, ó, entre os pontos, tá? Sempre puxar. Corto ele, deixa um pouquinho. E esse aqui também, ó, já foi passado entre os pontos. E esse último que eu finalizei aqui também. Aí, depois de eu cortar, não vou cortar e deixar assim. Eu venho com uma cola, eu uso uma cola de silicone da Círculo. Em todos esses pontinhos aqui onde eu cortei, eu coloco um pinguinho de cola. E aí, ele vai ficar bem certinho aqui o quadradinho, tá? Fica meio torcidinho aqui, fica. Eu vou mostrar esse aqui pra vocês, que eu já fiz a blocagem dele, ó. Como ele fica bem soltinho e retinho. Esse aqui eu vou fazer o arremate agora pra seguir no próximo trabalho. Então, ele vai ficar bem retinho, bem certinho. O que é a blocagem, gente? Vocês procurem aqui no canal, que eu tenho um vídeo onde eu ensino a fazer a blocagem. Você vai pegar um borrifador com água, amaciante, e vai borrifar, umedecer bem essa peça e vai vir com o ferro de passar, e ela vai se assentar bem certinho. Olha como vai ficar um trabalho bonito. Eu vou encerrar o vídeo aqui, porque no próximo vídeo eu vou ensinar, então, a montar o porta-papel higiênico. E vou encerrar aqui porque eu vou fazer mais trabalhos usando este motivo, então eu vou deixar ele num vídeo separado. E aí vocês também podem usar a imaginação e fazer vários trabalhos aqui usando, então, esse detalhe aqui do square em tulipas. Obrigada para você que me acompanhou até aqui, fiquem de olho, então, na sequência aqui no canal, nos próximos vídeos. Não esqueçam de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal, para ficar por dentro, então, de todos os vídeos que eu posto aqui, certo? Até mais!